esta noite é noite de milagres. Jesus está aqui e Ele está fazendo algo nesta noite. Ele quer visitar a minha vida, visitar a tua vida. Nesta noite Deus operará milagres neste lugar, amém? Porque o Senhor está aqui esta noite, é noite de restauração.
quero chamar aqui o irmão Idalécio. Com a sua esposa e a filhinha. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Falando em cumprimento de promessa, né? Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, quando ele nasceu, ele foi levado ao templo e foi apresentado. Ele foi consagrado ao Senhor. E quando adulto, ele foi batizado. Não existe nenhum registro nas Escrituras de crianças sendo batizadas. Mas existe a orientação dada de que as crianças devem ser apresentadas a Deus. Jesus disse: das tais é o reino dos céus. Uma criança não tem do que se arrepender. Uma criança, ela não precisa cumprir nenhum ritual para ser ministrada alguma coisa. Jesus disse: das tais é o reino dos céus. A Ana Clara tem acesso à presença do Pai. Amém, queridos? Quando nós ficamos adultos, é que nós temos que fazer o que a Bíblia diz: nos arrepender dos nossos pecados e sermos batizados como uma ministração de uma nova vida na presença de Deus. Eu quero convidar você a se colocar em pé novamente e nós vamos apresentar a Ana Clara ao Senhor. Meu Deus e Pai, aqui está a Ana Clara, ela é tua. Já está erguendo as mãos aqui para abençoar vocês. Ó. Aleluia. Ela é tua, Senhor. Nós a consagramos a Ti. Ela é dádiva do Senhor. Ela é tua. Nós a consagramos, Senhor, no Teu precioso nome, Jesus. Ana Clara, você pertence ao Senhor. E para nós é uma alegria tê-la aqui. Como igreja, nós te recebemos e te abençoamos para que você cresça em graça, em sabedoria e em estatura, diante de Deus e diante dos homens, como a palavra diz do nosso amado Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vou deixar a bispo pegar você também agora. Aleluia. Pai Santo, nós abençoamos esse casal, para que sejam cheios da Tua graça, para educarem a Ana Clara, ensinarem os caminhos do Senhor para a Ana Clara. E que o Senhor, Pai, supra todas as necessidades na vida da Ana Clara através dos Teus filhinhos, para a glória do Teu santo e eterno nome. Amém. Eia! Agora, Jesus, por um espaço de 40 dias, diga 40 dias, ele se revelou para mais de 500 pessoas. E ele disse para elas: vocês permaneçam na cidade, até que, do alto, vocês sejam revestidos de poder. Agora, amados, se Jesus disse isso, se Jesus disse para pessoas como Pedro, como o apóstolo Pedro, Tiago e João, pescadores, homens que foram no livro de Atos, quando Pedro dá aquela mensagem poderosa, as pessoas ficam assustadas, falam: mas esse cara não é um simples pescador, um homem humilde, como que esse cara está falando essas coisas? Se Jesus falou para homens idosos, novos, como era João, o discípulo, né? Não, é que na Bíblia tem o João, que era o apóstolo, e tinha o João Marcos, que era o mais novo, era um rapazinho. Jesus falou para todos eles, falou: vocês vão ficar e vão esperar serem revestidos de poder. Se Jesus falou isso para os seus discípulos, amado, eu e você hoje, nós hoje, será que isso é para nós hoje ou não? Ah, não, só naquela época as pessoas precisavam ser revestidas de poder. Será?
Será que as coisas hoje estão fáceis? Será que aquilo era uma coisa do passado? Não, amados. A palavra do Senhor diz que nós temos que nos vestir de salvação e nos revestirmos de poder. E se Jesus falou isso, se o Senhor falou isso, por que nós vamos querer dizer que isso não é para nós hoje? Agora, uma coisa interessante que aconteceu é que a Bíblia diz que eles deveriam permanecer na cidade. Jesus falou em Lucas: permaneçam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. No começo do livro de Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Diga, promessa do Pai. Fala para quem está ao outro lado assim, fala, era uma promessa. Entende? Promessa a gente não descarta. Ele falou assim: esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não depois desses dias. Queridos, Jesus tinha dito, e aqui ele reafirma um pouco antes de ser assunto aos céus, ele reafirma os seus discípulos: permaneçam na cidade de Jerusalém, permaneçam aqui, porque há a promessa do Pai, vai vir a manifestação da promessa do Pai. Agora, olhem que coisa interessante, amado, porque Jesus ele se manifestou a mais de quantas pessoas? Diga, pessoas, estou dizendo mais de 500. Agora, olha o que diz no livro, na continuação, em Atos, capítulo 1, versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de quantas? Umas 120 pessoas. Espera aí, não era mais de 500, não foi para mais de 500 pessoas que Jesus se manifestou a eles? Agora diz que perseverando na promessa do Pai, de mais de 500, tinha 120. Eu vou mostrar para vocês já o texto bíblico, que mostra, que deixa claro, que foram esses 120, cerca de 120, que receberam a promessa do Pai. Amados, nós não estamos falando de pessoas que foram, que ouviram falar, nós estamos falando de mais de 500 pessoas que viram Jesus ressurreto, que viram o Cristo que tinha sido crucificado e que ressuscitou, falar para eles que eles seriam revestidos de poder. E de mais de 500 que ouviram isso, 120 perseveraram. Escute o que eu vou dizer para você. Infelizmente, muitos ouvem sobre salvação, mas poucos se vestem de salvação. Dos que se vestem de salvação, ouvem falar do revestimento de poder, mas poucos. Eu falo no contexto, não estou falando daqui, desse povo, que vocês vão todos buscarem um revestimento de poder. Amém? Mas da Assembleia de Deus na face da terra, infelizmente, um grupo bem reduzido são aqueles que perseveram. O cumprimento da promessa, naquela ocasião, demorou 50 dias para se cumprir. Por quê? Da Páscoa
até a festa do Pentecostes, eram 50 dias. O povo judeu, eles estavam acostumados com o Velho Testamento. Só que eles só conheciam a letra que mata. Eles eram escravos de uma religiosidade, a qual eles não recebiam a revelação. Então, por um lado, eles conheciam o Velho Testamento, mas por outro lado, eles não conheciam a aplicação daquilo em suas vidas. Se conhecessem, talvez eles tivessem matado a charada. O Senhor disse, olha, vocês esperem que vocês vão ser revestidos de poder. Eles podiam pensar, bom, Jesus foi crucificado na Páscoa, Pentecostes vem aí. Vamos perseverar até o Pentecostes e com certeza alguma coisa vai acontecer no Pentecostes. Vai acontecer o quê? Revestimento de poder. Como que é isso? Ninguém sabia como que era isso. Nunca tinha acontecido. Jesus só falou, olha, vocês vão ser revestidos, vocês receberam a veste de salvação, agora vocês vão ser revestidos com poder. Aleluia. Amados, eu estou falando agora daquilo que eu entendo como sendo a segunda manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. Não tem como uma pessoa ter a salvação se não for por um ato do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o próprio Espírito testificando com o nosso Espírito. Nós somos selados com a veste de salvação. Nós recebemos a veste de salvação, nós somos selados com o Espírito Santo. O segundo ato do Espírito Santo é o que é chamado de batismo com o Espírito Santo. A palavra batismo significa mergulho, significa imersão. A palavra batismo, significado, se você olhar num dicionário etimológico, um dicionário de origem de palavra, a palavra batismo quer dizer você ser envolvido por algo, é o mergulhar, né? É o entrar sendo envolvido por aquilo. Batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo nos reveste de poder. Nós somos envolvidos pela presença do Espírito Santo. E o terceiro ato maravilhoso do Espírito Santo de Deus é o que vai ficar para domingo que vem. Ok? Que é o fechamento, ou glória. Fecha não. Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre isso. Queridos, mas a religião não é uma coisa que as pessoas vivem assim, o dia que der eu vou na igreja, o dia que dá. Não, eu tenho uma religião. Amados, isso não tem lógica. E ninguém precisa de fé para isso. Quem precisa de fé para ter uma religião? As pessoas dizem assim, todo mundo tem que ter uma religião, né? Não importa qual que é, contanto que tenha uma religião, ou então tem que ser da religião tal, não sei o quê. Queridos, nós temos que olhar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós temos que nos vestir com vestes de salvação. E que isso só é possível quando nós entendemos o que Jesus fez por nós e entramos numa aliança com Ele. A Bíblia diz que uma vez que nós somos vestidos de salvação, nós precisamos esperar a promessa do Pai. É promessa do Pai. E Jesus disse, vocês ficam e esperem a promessa do Pai. Porque assim como houve uma festa, quando você entregou sua vida para Jesus, e se você não entregou ainda, entrando numa aliança com Ele, em nome de Jesus, não saia daqui hoje, sem entregar a tua vida para Jesus, fazer uma aliança com Ele, receber o Espírito Santo na tua vida, e ter o teu nome escrito no livro da vida. E quando você faz isso, os céus explodem em alegria. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Agora, o céu fica na expectativa de quando você é revestido de poder. A promessa do Pai. Amados, os discípulos estavam esperando sem entender. Nunca tinha acontecido. E Jesus não deu muita explicação. Você pode ler na Bíblia. Jesus não falou assim, olha, vai ser o seguinte, vocês vão ficar reunidos lá, e aí, quando chegar no Pentecostes, espera até o Pentecostes, chegar o Pentecostes, vocês vão ver que vai acontecer um negócio que sim, vai ser assim, e tal, e Deus está. Não, Jesus não falou isso, nada disso. Sabe por quê, amado? Ninguém serve a Deus. Ninguém recebe as promessas de Deus se primeiro não aprender a obedecer à voz de Deus. Muitas vezes você fala de salvação para as pessoas falam assim, esse é o teu jeito de pensar, mas eu tenho o meu jeito de pensar. Eu tenho a minha religião. Olha, eu sempre pensei do meu jeito, não é agora que eu vou mudar. Tem gente que é dona do seu nariz. E entregar a sua vida para Jesus é dizer que o teu nariz vai ser dele. É você abrir mão de ser dono do seu nariz. É obedecer. Amados, ninguém pode fazer nada pela sua salvação. A Bíblia diz isso. A palavra do Senhor diz, pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, eu vou para o céu. E Jesus morreu por quê lá na cruz do Calvário? Se alguém apenas por ter um padrão de vida, ter um estilo de vida dentro do padrão, vai ser salvo? Por que Jesus teve que suar gotas de sangue e clamar ao Pai, Pai, se tiver outra maneira, me livra dessa situação? Mas a Bíblia diz que Jesus, ele foi submisso até a morte de cruz. E nós temos que andar por esse caminho. É isso que significa entregar a vida para Jesus. E quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós recebemos a veste de salvação e somos convidados a esperar a promessa do Pai. E todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus precisam esperar a promessa do Pai. E você espera a promessa do Pai, sabe como? Obedecendo o que Jesus disse. Daqueles mais de 500, 380 para mais, desistiram de esperar a promessa do Pai. Porque quando houve o derramar de poder, a presença do Espírito Santo, a Bíblia diz que ali só tinha cerca de 120. Talvez os outros, vamos deixar por 380, né? Para ficar mais fácil. Eu não estou afirmando que era, porque a Bíblia diz que mais de 500, pode ser 500 e sei lá quanto. Né? E cerca de 120, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas vamos arredondar a conta para 380. 380 talvez esperaram 10, 20, 30 dias. Talvez esperaram, eu não creio que 380 desistiram tudo de uma vez. Eu creio que vai passando o tempo e alguém, você já viu aquelas histórias assim? Para você é fácil ficar indo na igreja todo dia. Eu estudo, faço faculdade, tenho casa para limpar, Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Trabalho a semana inteira, não tenho hora para sair do meu serviço. Como que eu vou ficar indo na igreja? Não é assim, domingo é meu dia de descanso, quinta-feira, tá louco? Quarta, célula, e o futebol fica como? Não, meu lazer, não abro mão. Sabe, mano, tem gente que é assim. Tem gente que, sabe, ele não fala contra, mas também ele fala assim, mas você tem que olhar o meu lado. Você tem que olhar que eu, sabe, você é fácil, para você, sempre o outro é fácil, né? Você já viu? Você fala para alguém que fala, não, mas para você, mas o meu caso é diferente.
Vou ficar aqui esperando a promessa e quem é que vai pagar meu aluguel? Né? Vou ficar aqui esperando essa promessa que eu não sei se de repente já, sei lá o que aconteceu, como é que vai ser isso. E aí? Não é assim? Você tem promessa de Deus nas mais diversas áreas da tua vida. E você pensa assim, eu ser dizimista, e como é, pensa que para mim é fácil, para mim é difícil, para mim não dá. O problema não é se dá ou não dá, o problema é o quanto você crê na promessa e quanto você aguarda o cumprimento da promessa na tua vida. E as pessoas, seja no casamento, seja nas finanças, seja no serviço, seja no que for, amados, há promessas de Deus. Há promessa de Deus para a nossa vida. E para nós vivermos em Deus, nós somos convidados a sermos revestidos de poder. Diga para quem está ao outro lado, revestido de poder. A primeira mensagem de Pedro. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro nós somos batizados, o batismo do arrependimento. Pois somos batizados com o batismo do arrependimento, somos mergulhados nas águas. Nós devemos esperar o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então se alguém pensava assim, mas será que não era só para aquela época, para aquele tempo, para aquelas pessoas? É para aqueles 120, ficaram lá, tal. E Pedro deixou claro para eles, o cumprimento da promessa do Pai é para todos aqueles, mesmo aqueles que estão longe, todos quantos forem chamados por Deus. Aleluia. Amém, querido? Você entregou sua vida para Jesus, você é alvo do cumprimento da promessa do Pai, de ser revestido de poder. Como que isso aconteceu? Primeira vez, isso é tremendo, porque Deus, amados, é uma coisa que é incrível, as pessoas querem colocar Deus numa caixa de ensaio, né? A Bíblia fala da multiforme maneira de Deus agir. Deus age pelo Espírito. Deus não tem um método fechado para agir. Você lembra das curas que Jesus fazia? Uns ele só mandava, outros ele tocava, outro ele cuspia no chão, fazia lodo, colocava nos olhos. Vai, meu filho. O outro, né? O outro ele só dava um elogio. Puxa, que fé, hein? Pode ir. Tua fé te salvou. Por essa declaração tua, está feito. Em Atos 1, 12 a 14, então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival. Eles voltaram quando? Quando Jesus falou para eles, fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles fizeram o quê? Obedeceram. Diga para quem está ao outro lado, tem que obedecer. Que diz da cidade tanto como a jornada de um sábado. A jornada de um sábado era a medida de uma jornada de sábado. Naquela época era cerca de 1.080 metros. Era mais ou menos a jornada que eles achavam que era permitido fazer num sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Não Judas Iscariote, que o traiu, que já estava morto nessa altura do campeonato. Todos esses perseveraram, esses aqui eram os 11, todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, estavam todos lá. Todos eles esperando o cumprimento da promessa. Em Atos capítulo 2, versos 1 e 2 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Amados, aqueles cerca de 120, dentro dos 120 estavam lá os apóstolos, estavam lá com Maria, com as outras mulheres que seguiam a Jesus, estavam todos lá esperando o cumprimento da promessa. Perseveraram. Eles queriam. Jesus prometeu, o Senhor prometeu, o Cristo ressurreto prometeu. Nós vamos esperar. Muitos desistiram, muitos acharam outras coisas para fazer, mas aqueles permaneceram. E a Bíblia diz, e aqui tem algo poderoso, amado, porque a Bíblia diz que eles estavam reunidos num cenáculo, na parte de cima da construção. Eles estavam reunidos lá. De repente, um vento impetuoso, diga um vento impetuoso. Eles ficaram maravilhados. Eles perceberam algo. Eles viram que algo estava acontecendo ali, um vento impetuoso, o céu vinha enchendo aquela casa, enchendo ali aquele lugar, mas não era um vento comum, um vento normal, não era um vento de tempestade, que as pessoas ficavam com medo, não, era como um vento, era como, eles perceberam uma presença incrível naquele lugar que eles estavam. E a Bíblia diz que apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. João Batista disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. As línguas repartidas como de fogo, e pousou sobre uns poucos deles que estavam lá. Isso está escrito aí, né? Não, diga, sobre cada um deles. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que dos mais de 500 que receberam a revelação, 120 perseveraram. Mas olha que incrível, a cumprimento da promessa era para todos, tanto é que todos os que aguardaram o cumprimento da promessa receberam. Você consegue imaginar aqueles 120 ali? Aqueles 120 ali, amados, não eram pessoas como pessoas melhores do que eu, melhores do que você. Dentro daqueles 120 lá, a Bíblia relata que os apóstolos estavam lá. Ah, então eram os apóstolos, sim. Eram os principais seguidores de Jesus que tinham acabado de abandoná-lo uns dias atrás, lá no Getsemane. Tinha Pedro que tinha negado Jesus por 3 vezes. Tanto eram pessoas como eu e você, que muitos ali, apesar da promessa que tinha sido dita, distraíram e saíram fora. Não eram 120 pessoas que, eu penso, até a descida do Espírito Santo, mano, você percebe, eles estavam ali no cenáculo, escondidinhos. Jesus tinha falado para eles, mas eles não tinham se manifestado. Eles estavam ali, né, com medo do que os romanos podiam fazer com eles. Eles estavam ali fechados. Eles não estavam pregando, eles não saíam de vez em quando para pregar, fazer evangelismo, fazer uma coisa, não. Eles estavam ali, clamando só para que viesse esse cumprimento da promessa, que eles não sabiam como que ia ser, não sabiam o que ia acontecer, mas eles sabiam que precisavam de algo, porque a situação deles era crítica. Você percebe pelo livro de Atos dos Apóstolos que eles se tornaram quem a Bíblia descreve aqui depois desse momento. Até então, Pedro mesmo não tinha boca para nada, vamos dizer assim. Talvez fosse um dos mais preocupados ali, em dizer: puxa, neguei 3 vezes o Senhor, será que essa promessa vai me alcançar? Não é assim? Às vezes você pensa assim, fala: puxa, mas eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Aí eu sou assim, sou assado, frito, torrado, né? Tô meio assim. Será que a promessa pode me alcançar? O que Deus faz por nós não faz por merecimento, é graça.
Tudo nós precisamos fazer é obedecer, crer nas promessas e esperar o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que sobre todos eles, e todos eles receberam da presença do Espírito Santo. Todos. E veja só que o palavra do Senhor diz, amados, todos ficaram cheios do Espírito. Diga, do Espírito Santo. Não era que cada um recebeu um Espírito Santo. Por mais absurdo que isso pareça, existem seitas que pregam isso, os testemunhos de Jeová mesmo pregam isso. Não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Todos eles receberam do Espírito Santo. Todos eles receberam e falaram segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Era a manifestação do Espírito Santo de Deus, que os havia selado para a salvação. E agora os estava revestindo com o poder do alto. E ali houve a manifestação visível, quando eles começaram a falar em outras línguas. O falar em outras línguas, amados, é uma manifestação. Não é um fim em si. Tem gente que acha que é um fim em si. É uma manifestação das Escrituras, de que nós recebemos. Mas se esse revestimento, se essa presença do Espírito Santo não for valorizada, a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito. Eu estou terminando. Em Atos capítulo 10, versículo 44, 47, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses, assim como nós receberam o Espírito Santo? Olha só, mano. Tem gente que fala assim, mas aquilo lá foi uma experiência única para aquele momento, sabe por quê? Porque lá em Jerusalém existia, naquele momento estavam presentes muitos povos ali. Não, amado. Pedro, depois, ele foi na casa de um homem chamado Cornélio. Cornélio teve uma visão, e nessa visão, ele ouviu um anjo falar para ele, olha, chama Pedro, que ele vai te falar palavras de vida. Cornélio reuniu a sua família, os seus amigos, fez uma reunião, mandou chamar Pedro, e falou, Pedro chegou lá, né? Tem todo um contexto, ele foi querer se prostrar diante de Pedro, Pedro falou, não, para que eu sou homem igual a você. Pedro já chegou, já deu uma endireitada nas coisas lá, né? Falou, não, você não vai se prostrar diante de mim não. Beleza. Por que vocês estão me chamando? Por que vocês me chamaram? Cornélio falou, olha, não sei, eu só sei que eu estava orando, e eu recebi uma palavra para te chamar. E eu te chamei, reuni todo esse povo aqui, e pode falar o que você tem para falar. Até aquele momento, Pedro não acreditava que alguém, fora os judeus, receberiam a promessa do Pai, sequer poderiam receber vestes de salvação. E Pedro, então, falou, olha, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Começou a falar de Jesus para eles. E quando Pedro fala de Jesus para aquelas pessoas, quando aqui diz gentios, são os outros povos que não eram o povo judeu. Ele começa a falar, de repente, se você ler em casa o texto de Atos capítulo 10, com calma, você vai ver que Pedro ficou abismado, assustado com aquilo. Pedro falou, como é que pode esse pessoal acontecer com eles? A mesma coisa que aconteceu com a gente lá atrás. Aquele povo que nem era judeu, ouviram falar de Jesus, receberam a veste de salvação e já receberam em seguida o revestimento de poder, aleluia. E como é que Pedro percebeu isso? Porque ali, amados, era só família reunida. E eles começaram, a Bíblia diz, começaram a falar em outras línguas. Tem gente que fala, eu não tenho tempo para entrar nesses pormenores, mas tem gente que arruma um monte de argumento por causa da manifestação do dom de línguas. Mas é bíblico. Faz parte da manifestação do revestimento de poder. E o que nós somos chamados a fazer não é ficar duvidando, questionando, é obedecer e querer receber a promessa do Pai.
Em Atos capítulo 19, versículo 2, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresce? Agora é Paulo, não é mais Pedro. Paulo encontrou um grupo lá que tinha aceitado a Jesus, provavelmente, porque Apolo tinha pregado Jesus para eles, eles receberam a Jesus. Paulo se encontra com ele e fala: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles falaram: mas como? Ninguém falou disso para nós ainda. Ninguém falou desse assunto para nós ainda. Amados, e a palavra do Senhor diz: então Paulo perguntou: em que vocês foram batizados? Eles: nós somos batismos de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amados, Pedro pregou para um grupo de gentios, na casa de Cornélio. Ele só estava falando, a palavra do Senhor diz que enquanto ele falava de Jesus, o Espírito Santo caiu. Foi diferente da experiência que eles tiveram lá. Lá eles estavam orando, olha, um tempão orando, esperando, cumprindo a promessa. Chegou no dia, aconteceu. Agora, Pedro estava só falando. Paulo falou e impôs as mãos, diz a palavra do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma forma pré-determinada. Deus age como Ele bem quer, sobre todos aqueles que crerem e quiserem o revestimento de poder. Você quer o revestimento de poder? Amém? Queridos, nosso tempo terminou já, né? Eu ia entrar nesse assunto ainda, falando para vocês como que funciona essa questão do orar em línguas. Nós vamos deixar isso para domingo que vem. Mas eu quero jogar um solzinho aí na tua boca. Você que quer revestimento de poder, nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando a Deus. E eu quero dizer para você: não abra mão da promessa do Pai. Para os discípulos, demorou mais tempo do que muitos deles pensavam. Sabe, amados, eu vou falar aqui rapidamente, nós vamos orar. Eu já falei aqui faz tempo, já falei isso, mas quando eu queria ser batizado com o Espírito Santo, amados, eu fiquei um ano fiquei esperneando para ser batizado no Espírito Santo. Eu não podia falar, eu ouvi falar de uma reunião de oração que eu estava lá. E fazia vigília, e ia em tudo quanto é reunião, e eu queria ser batizado. E eu via gente sendo batizado perto de mim, eu falava: meu Deus, é hoje que eu, né? Chegava em casa, minha amada parecia uma poliglota, falando em línguas, e eu falava: Jesus, né? E eu falei: que é isso, meu Deus, né? Não tenho que orar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que, não sei o que, eu preciso, eu quero, e vamos orar, e vamos jejuar, e vamos participar de tudo quanto tipo de reunião de oração. Amados, fiquei um ano, mas olha, de um ano para mais, esperando o cumprimento da promessa. Eu li na palavra, criei, e eu sabia que isso era para mim. Eu sei que isso é para você. Eu sei que isso é para todos que creem em Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Só que eu achava que eu tinha que fazer algo, eu tinha que orar muito, eu tinha que jejuar, eu tinha que fazer isso, para conseguir. E Deus não faz nada porque nós merecemos. A palavra que Jesus disse para os seus discípulos: permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tudo que eles tinham que fazer é esperar o cumprimento da promessa, crendo. Talvez, se tivesse acontecido quando eu queria, eu ia falar: está vendo? Aí talvez hoje eu estaria dizendo para vocês assim: não, vocês têm que ralar no jejum e na oração, senão vocês não vão receber não. E não é isso que a Bíblia diz. Não foi isso que aconteceu com Cornélio, não foi isso e a casa dele, não foi isso que aconteceu com Paulo Paulo encontrou e falou: e aí? Vocês receberam um revestimento de poder e foram batizados pelo Espírito Santo? Isso, como assim? Ninguém falou nada para nós. Mas como? Vocês foram batizados? Sim, fomos batizados nas águas.
E não. Paulo falou, mas vem cá. E só um detalhe, Paulo não estava naqueles 120 que receberam, viu? Paulo se converteu depois. Então, amados, o que nós temos que fazer é crer nas promessas de Deus, amado. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, não vem ficar argumentando, mas eu acho, eu penso, era para aquela época, era para não sei quem, é para não sei o quê. Não, simplesmente fala, Deus, eu quero, é graça. Nós recebemos pela fé, e a fé é você crer na promessa. A Bíblia diz que em Hebreus 11:6, quem crê que Deus existe, tem que crer que Ele é o galardoador, é Ele o abençoador, é Ele que faz. O que nós temos que fazer é aproveitar as oportunidades e dizer, Deus, eu quero. Você pode ser batizado hoje à noite, pode ser batizado durante a semana, pode ser batizado enquanto você dorme, pode ser batizado domingo que vem, você pode ser, se você crer tão somente na graça de Deus. Amados, eu quero falar para você, se Deus permitir, eu falo Deus permitir, a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui domingo que vem, não é verdade? Mas se Deus permitir, domingo que vem, eu quero dar continuidade falando para você da importância de sermos revestidos com poder. Enquanto nos formos revestidos de poder, amado, nós não temos como responder ao chamado de Deus na nossa vida. Nós vamos na nossa força, nós vamos até um pouquinho, nós conseguimos fazer alguma coisa na força do nosso braço, mas é muito pouco perto daquilo que Deus tem para a nossa vida. Por que tem tanto crente frustrado com Deus? Porque ainda não recebeu o revestimento de poder. Quando você receber o revestimento de poder, você vai ver as coisas de Deus de uma perspectiva totalmente diferente. Não tem nada que nós devemos desejar mais do que o revestimento de poder. Depois que nós recebemos vestes de salvação, a Bíblia diz, fomos vestidos com salvação, devemos ser revestidos com poder. Quem é essa? Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como exército, com bandeira. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e ele é meu. Quem é esta? Sobe do deserto, procurando meu amado,
Quem é essa? Sobe do deserto, recostada no ombro do amado, o amado da minha alma. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e ele é eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e ele